Vi aqui uma notícia de uma página, que eu agora aguento. O governo provincial de Luanda decreta tolerância de ponto por 2 dias, 24 e 25 de novembro. Isso em função à cimeira que o governo de Angola está a realizar, que é a cimeira África-Europa. Família, haverá presença de figuras proeminentes da política internacional ou global, seja como for, da União Europeia, da União Africana. E o governo decreta 2 dias de tolerância, nos dias 24 e 25 de novembro. É aquilo que eu tenho dito sempre: se a luta tivesse sido uma luta organizada, esses 2 dias teriam um grande proveito para os angolanos, mas um grande proveito. Porque o que nós estamos a assistir é uma espécie de higienização social. Ou seja, os europeus estão a vir, o governo do MPLA, como é um governo neocolonialista, bandido, criminoso, está a esconder os pobres desgraçados que ele criou ao longo dos 50 anos. O próprio povo, por isso estou chamando higienização social. É social porque é o nível de status social das pessoas que os mandaram ficar dentro de casa, que não vão para o serviço, que não vão procurar pão para os seus filhos, são pobres, são miseráveis. Uns até estão a atingir o nível de paupérrimos. E o exemplo vivo foi aquilo que vimos ontem. Angola acordou em luto. 2 jovens morreram a tentar recolher lixo num caminhão de lixo. Foram pressionados pelo motorista. Agora não sabemos se foi feito deliberadamente, o motorista fez, ou se foi um acidente. Não quero estar aqui a vir apontar dedo também ao motorista. Mas é uma vergonha. E você não viu nem o governador de Luanda, aquele branco que é português. Aquele branco é português, o governador de Luanda. Ele não é angolano, Luiz Nunes. Não vimos nem sequer o governo provincial, o próprio governador a vir a público, o governador a ir para o terreno, porque são mais uns negrinhos da periferia, dos homossexuais, não se importam, porque aquilo para eles é nada. Mas se essa morte acontecesse dentro das casas dos condomínios do Talatona, já seria uma tragédia nacional. Entendem, família? Então, vir líderes europeus para Angola, para uma cimeira, não haverá mudanças de nada. Pelo contrário, o regime está a tentar se limpar, porque pretende se reforçar e manter-se no poder em 2027. E eu estava a chamar a atenção: se a luta fosse uma luta organizada, os dias 24 e 25, já que estamos a passar por esse processo do preconceito social, da humilhação e dessa higienização, que eles estão a limpar os pobres, esconder. O Macron não pode ver pobre. A Ursula von der Leyen, seja lá o último nome, não sei expressar muito bem, da União Europeia, não pode ver pobres. O Antônio Costa não pode ver pobres. O que está acontecendo em Angola é uma higienização social. Isso é grave. O MPLA não é um partido político. O MPLA é uma estrutura de poder que se confunde com o governo. Está no poder a cumprir uma agenda internacional. E nesse caso da esquerda portuguesa, os partidos PSD, o PS, o Partido Comunista de Portugal, o CDS, esses são os patrões do MPLA. Aqueles portugueses que derrubaram a ditadura de Salazar e Marcelo Caetano, foram esses que colocaram o MPLA no poder. E eles sobrevivem na custa da exploração do povo. Mais uma vez, o MPLA está a mostrar, está a fazer uma demonstração, porque as pessoas não têm noção. Vamos ficar paralisados os 2 dias em casa. Por quê? Se for o gangsta dizer fiquem em casa, automaticamente vocês estão a seguir um lumpen, um desempregado, um maluco. Como assim?
Se for o gangsta dizer, olha, fiquem em casa dos dias 24 e 25, logo a propaganda do MPLA aparecerá em grande, as milícias digitais, no sentido de fazer o contraponto com a propaganda, com assassinatos de caráter. Vocês estão a seguir um desempregado que não faz nada, um vagabundo, não está em Angola. Luiz Nunes está em Angola. Ele está a vos tirar o pão nos dias 24, dia 25. Quando a gente diz, vão para o campo, família, façam barulho, é importante. Porque é naquele jogo do Messa que o mundo vai saber quem é Angola. É nessa atividade do dia 24 e 25 que o MPLA escondeu o povo. Porque o MPLA tem medo de mostrar que a União Europeia vem para Angola. A União Europeia sabe o que acontece em Angola, mas vai constatar com os olhos de ver a realidade da zungueira, do fiscal corrupto, do polícia mal equipado, das ruas sujas, a desorganização urbana. Então o que é que fez? Mandou todos os pobres que eles criaram ao longo destes 50 anos ficarem dentro das vossas casas. Quer dizer, nos dias 24 e 25 vamos passar por um processo de confinamento sem vontade. Entendem? O que está a acontecer é um confinamento sem vontade. Muitos tinham negócios naquele dia. Uns poderiam vender mais na zunga. Outros poderiam fazer os seus afazeres. Está a ser coartado. Quer dizer, os direitos do povo está a ser coartado por uma cleptocracia que é um bando de gatunos e assassinos criminosos. É isso que é o MPLA. Só o que eu passo no dia a dia, eu sei. Quantas vezes, quantos assassinatos de caráter existem. Povo, se soubermos aproveitar, nos dias 24 e 25, sabe o que é que Luanda ia fazer? A partir das 20 horas, todo dia, 24 e 25, a partir das 20 horas, era só bater panelas e tampas. Onde o Macron tivesse hospedado, onde tivesse hospedado a Úrsula, onde tivesse hospedado o Antônio Costa, a comunidade europeia, a comunidade africana, os presidentes que estão a vir, as delegações, que são quase 45, eles iam saber. Se tivéssemos uma luta organizada e um povo que obedece, em vez de ouvirem estúpidos. Mas eu entendo a mentalidade do povo. O povo foi construído para ser burro. O povo foi construído para ser buçal. Esse foi o trabalho do MPLA. O povo foi deseducado. O povo é um povo desinstruído. Um povo deseducado, desinstruído e sem riqueza de espiritualidade é um escravo. É o que está acontecendo conosco. Irmão Orquídea, não espera as eleições. As eleições em Angola não são reais. Por isso é que esse fórum da União Africana e União Europeia está a chegar para Angola. Estão a vir te vender a soberania nacional. Estão a vir assinar os acordos que é para legalizar a fraude eleitoral do MPLA em 2027. Não é eleições. Cuidado. Dizia o Joseph Stalin. Nas eleições não ganha o mais votado, mas sim aquele que controla e conta o voto. Quem controla e conta o voto em Angola é o MPLA, por via do Conselho Nacional Eleitoral, serviços de inteligência. Quem controla e conta o voto é o MPLA. Sabe por quê? As assembleias todas são deles, os governos provinciais é deles, as administrações municipais e comunais é deles. O que existe em Angola é um poder centralizado. Por isso é que o próprio Esteves Hilário não ousou, nem teve vergonha de querer dizer, das afirmações que fez na Assembleia da República, que o povo não come autarquias. Que miserável. Porque o dia que em Angola entrar pelo processo das autarquias, você começa a matar o poder absoluto e centralizado. Porque 50 indivíduos podem se candidatar às autarquias no Kazenga. Então deixa de ter a administradora do MPLA, comandante da polícia do MPLA, administradora comunal do MPLA,
chefe do setor do MPLA, mas enquanto não existirem autarquias, o MPLA terá sempre o poder centralizado, porque o Estado angolano é um Estado capturado, está nas mãos do MPLA. O que está a acontecer, angolanos, é uma vergonha. Vocês não conseguem dar conta do valor simbólico da humilhação que o MPLA está a fazer contra o povo nos dias 24 e 25, principalmente a população de Luanda. Chama-se higienização social. Tirem os pobres. Então, se eles são um governo legítimo pelo povo por via do sufrágio universal, que são as eleições por via do voto, não teriam essa coragem de praticar o que eles estão a praticar. A população de Luanda está a ser humilhada. O que está a acontecer é uma vergonha. Bater no peito só de Ingombote, Ingomblate, só pai grande, mano, está a te humilhar no Luiz Nunes, um português. Está a decretar tolerância de 2 dias para a cidade. Sou do Kazenga, 2 do Kazenga, somos embora mal. Mano, estás a perder tempo, isso é falácia, está a sair da boca. Estão a ser humilhados, é mesmo aí, nos bairros das periferias, onde acordamos ontem com 2 jovens num carro de lixo que foram esmagados. Segundo os estudos que eu tive a fazer, a pressão daquela máquina do carro de lixo tem uma força de 12 toneladas. Meu Deus, sabe o que é 12 toneladas no corpo de um ser humano? Um tanque de guerra até 60 ou até 90. Um tanque de guerra pesa 60 toneladas. Isso é grave. É 10% do peso de um tanque de guerra. 10% não. O tanque são 60, então aquilo é 12. Que é para vocês terem noção. Não vimos a sociedade a se comover. Os famosos artistas. Mano, também não cobrem mais nada nos artistas. A oposição. Não vimos na oposição comoção. Povo angolano, vocês estão sozinhos nessa luta. Vocês estão sozinhos nessa luta. O que está a acontecer nos dias 24 e 25 é uma humilhação para a cidade de Luanda. E para os luandenses. Não estou a falar aqueles que nasceram, mas aqueles que vivem. Luandense já não é aquele que nasceu, mas é aquele que vive lá. Não importa de qual ponto do país onde você veio. Isso é uma humilhação, chama-se higienização social. Escondam os pobres. Que a Úrsula, para nos dar o financiamento, não pode ver pobres. Que o Antônio Costa, para ajudar a manipulação dos resultados eleitorais, e a União Europeia reconhecer o MPLA, não podem ver pobres. O que estão a vir assinar são acordos. O Macron vai tirar de boa, vai levar dinheiro, vai levar garantias. Vamos continuar na miséria, sabe por quê? Quando a gente fala, o povo às vezes fica confuso. Messa já foi, levou os seus dinheiros, foi-se embora. A miséria continua. A miséria continua, não mudou nada, vai piorar. Não sei se é verdade ou não, vi um post da imagem de um saco de cimento está a custar 10 mil kwanzas, mano. Olhem só até onde chegamos. Justiça em Angola para pé rapado. Os ladrões da nação, aqueles que ferem a sensibilidade nacional, nunca vão ser julgados. A repressão será só para o povo pobre. O MPLA é colono. Se dizem que o colono português esteve em Angola em 500 anos, o MPLA está lá há 50 anos. Então, o total, vamos dizer que estamos há 550 anos sob o domínio colonial. O colono português, que readaptou o processo de colonização da Angola, trouxe os negros do MPLA. O colono negro é pior, porque ele tem a tua cor. Fala como tio, com sotaque português igual ao teu. Entendem, família? O que vai acontecer em Luanda é uma humilhação contra os luandenses. Chama-se higienização social. Escondam os pobres, as pobrezas, as mazelas sociais criadas pelo MPLA. Porque se o MPLA tivesse orgulho, se fossem sérios,
A Úrsula, o Antônio Costa, o Macron poderiam passar nas avenidas de Luanda, nas estradas boas, com um povo saudável, um povo andar, com um povo empregado. O MPLA tem vergonha daquilo que produziu. Se o povo fosse sério, nos dias 24 e 25, poderíamos ter batido panelas a partir das 20 horas, para que entrasse nos ouvidos do Macron, da Úrsula, nos ouvidos do Antônio Costa. Saco de cimento está 10 mil kwanza. Quando é que tu terás a tua própria casa, mano? Construída por ti. Um país que está cheio de recursos, está cheio de clinker para se produzir cimento. O MPLA é pior que o colono europeu. E a família? João Lourenço é dos indivíduos mais crápulas que a gente tem na história de Angola. Um indivíduo que não nasceu lá. Isso é grave. Família, se vocês quiserem, vou escrever daqui a pouco quando terminar o live, para fazer um barômetro. Se vocês estiverem solidários em cooperar, vocês vão boicotar essa atividade da União Africana e União Europeia. Vou escrever, União Africana e União Europeia, podemos sabotar, povo? Quero ver aí os comentários. Caso contrário, povo, é grave o que estamos a viver. Um povo pacífico, um povo que tem medo de morrer, mas morre com cólera, morre nos contentores de lixo, morre com a pobreza todos os dias, um povo sem dignidade, sem moral, um povo sem orgulho. Entende? Mano, é nóis, saúde e paz. Fui.